Então nós precisamos, para mudar os nossos padrões mentais, nós precisamos mudar os hábitos, pequenas mudanças de hábitos. E para realizar essas mudanças de hábitos, nós podemos usar a nossa consciência. Na realidade, nós devemos usar a nossa consciência, que pode realizar processos de feedback, simulando situações, e podemos antever os benefícios disso. E como uma mudança de hábito não é confortável, precisamos de alguma motivação para mudar um novo hábito. E a maioria das vezes, a nossa mudança de hábito ocorre a partir de alguma dor que faz com que nós mudemos. Porém, existem algumas situações, alguns casos, que através de um nível de consciência mais elevado, conseguimos ver os benefícios a longo prazo e mudamos os hábitos de forma consciente. Então, para ver os benefícios mais a longo prazo, existe o mecanismo de feedback, como eu comentei, o mecanismo de retorno, utilizado pela nossa consciência. Esse mecanismo de feedback é comentado tanto no livro Supercérebro quanto no livro O Futuro da Mente, do Michio Kaku, onde a nossa consciência, os nossos pensamentos fazem esses ciclos de feedback, de colocar uma pergunta e ter uma resposta, faz uma outra pergunta e ter uma outra resposta, e assim por diante, vai obtendo vários mecanismos de feedback, e assim vai desenvolvendo cada vez mais a consciência. Ou seja, quanto mais elevada a consciência, mais longe nós conseguimos enxergar. Bom, como funciona isso? Como funciona esse mecanismo de feedback? Funciona assim: se eu tomar uma ação agora, qual vai ser o efeito? E a partir daquele efeito, se eu tomar uma outra ação, qual vai ser o novo efeito? E assim por diante. Então, no nível de consciência mais baixo, nós funcionamos como um interruptor. Só vemos a curto prazo. Por exemplo, se nós pressionarmos o interruptor, nós ligamos a luz. Se pressionarmos de novo o interruptor, nós desligamos a luz. Então, esse é uma visão mais a curto prazo. Nós não vamos além de certas situações, né? Então, quando nós nos elevamos mais em consciência, podemos nos comparar, por exemplo, com um jogo de xadrez, onde tem grandes mestres, pessoas experientes jogando esse xadrez. Então, esses jogadores mais experientes conseguem ver muitas jogadas à frente, e ele consegue simular tudo isso em sua mente. Ele começa a imaginar: se eu mudar a peça, tal peça do xadrez, para tal posição, o meu oponente pode fazer tal jogada, ou pode fazer a outra jogada, ou pode fazer a outra jogada. E aí, qual a jogada que eu devo fazer a partir da movimentação de cada uma dessas peças? E assim ele vai fazendo vários ciclos de perguntas e respostas, onde ele vai aumentando esses ciclos de feedback. Então, o mecanismo de feedback, ele está presente em cada um de nós. Quanto mais a nossa consciência estiver elevada, mais longe nós conseguimos enxergar, mais conseguimos enxergar até o futuro, né?